Olá, vamos esclarecer mais uma dúvida que é recordista de aparecer, vamos chamar assim, né, lá na minha consultoria fechada com os alunos do Venda Seguro. Tabata, eu vou contratar a primeira vez um seguro para um médico, para um dentista, para um advogado, para um contador, a minha pólice da corretora, né? Vou contratar a primeira pólice desse cliente de responsabilidade civil profissional. E aqui no questionário tem uma pergunta se ele já teve reclamação ou se ele conhece algum fato que possa gerar uma reclamação. Mas é a primeira vez que ele vai contratar o seguro. Eu preciso responder que sim, se ele tem conhecimento de alguma coisa? Antes de te dar essa resposta, eu preciso que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e já deixa seu like nesse vídeo, que é essa forma de você me ajudar na divulgação desse conteúdo e que mais pessoas tenham essa informação e não contratem um seguro errado. Porque, gente, se você responder essa pergunta errada, o seu sinistro pode ser negado. Ou, se você diretamente, se você é o corretor, né, no caso, o sinistro do seu cliente pode ser negado. Então, vamos lá. Gente, a pergunta é, vamos para a interpretação de texto. A pergunta é, se você já teve um seguro, você teve conhecimento de algum caso que possa gerar uma reclamação ou de alguma reclamação? Tem a pergunta se você já teve um seguro junto nessa frase? Não. Então, a pergunta, ela é aberta para todos os clientes, independente se eles já tiveram uma pólice em outra seguradora, se é renovação naquela seguradora ou se é um seguro novo. Ou seja, se ele responder, se ele já teve um caso, já teve uma, por exemplo, você é corretor de seguros, teve um caso que o cliente teve o sinistro negado e ele reclamou, né, me mandou um e-mail falando que vai me processar, que vai cobrar o valor da indenização, porque foi eu que eu contratei errado, foi eu que eu orientei errado. Eu devo colocar essa situação no questionário de avaliação de risco? Deve. Mas tá, essa situação vai ter cobertura se eu colocar no questionário? Não, porque é um fato conhecido. Então, por que a seguradora tem interesse em saber isso? Por que eu devo falar? A seguradora não vai pagar, eu não tinha seguro na época, não é da conta dela. Gente, é sim, porque isso é para a seguradora avaliar o seu perfil de risco. Mas tá batendo errei, eu não fiz nada de errado. É esse segurado que é maluco que tá inventando que eu sou responsável por aquilo. Mas não tem nada a ver. Ele que tava bêbado, dirigiu bêbado, bateu o carro, se isso foi negado e falou que vai cobrar de mim. Sim, por mais esdrúxula que seja a reclamação e que você realmente não tenha, né, dificilmente seria condenado, praticamente impossível ser condenado num caso desse, ainda assim você deve perguntar, porque a seguradora não pergunta se você já foi condenado. A seguradora não pergunta se já ficou caracterizada a sua responsabilidade. Veja, a seguradora pergunta se você conhece algum fato que possa gerar uma reclamação ou se você já teve uma reclamação. Ela não entra no mérito se aquela reclamação era legítima, se tinha prova, se tem jurisprudência, né? Se você foi condenado, né? Teve um caso até recente que uma aluna me perguntou semana passada. Tabata, teve um caso que o médico ganhou a ação judicial e ele está contratando o seguro, é a primeira vez. E aí tem essa pergunta, mas ele ganhou a ação, então ele não precisa responder que sim. A pergunta não é se ele perdeu a ação, se ele foi condenado. A pergunta é: você já teve reclamação? Gente, a resposta é sim, ele já teve. Mas, poxa, Tabata, se eu colocar que sim, vai agravar o prêmio dele, né? Ou a franquia, ele vai pagar mais por isso. E ele provou por A mais B de que ele não errou. E aí ele vai ser penalizado agora ao contratar o seguro, porque ao responder que sim, provavelmente o prêmio dele vai ficar um pouco maior que se ele estivesse respondendo não. Sim, gente, sim. Infelizmente a vida não é justa, a vida não é meritocrática, né? É assim que funciona. Por quê? Qual que é o raciocínio da seguradora? Ela é malvada? Não. Mesmo que esse médico não errou, e nesse caso ele provou que ele não errou, talvez pelo perfil dos pacientes que ele atenda, ele tem mais chances de ser processado. Por exemplo, os médicos que atendem pessoas que têm uma condição econômica maior, né, ou seja, que tem mais dinheiro, vamos falar o português claro, ele tem mais chance de ser processado. Mesmo que ele erre menos, tá? Não significa que ele erra mais, mas é que o público é mais exigente. Então, assim, eu fiquei com uma indisposição, sei lá, eu fiz um botox e, nossa, eu senti muita dor de cabeça. Eu fiquei um mês
de repouso, porque eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia me concentrar direito. Então, assim, certamente esse médico errou na aplicação, colocou, sei lá, uma concentração maior da substância e tal, e processa o médico. Então, esse perfil de cliente, ele tende a ser mais litigioso, ele tende a processar mais o médico. Se ele atendesse, sei lá, pessoas da classe média, elas já não são tão assim, tá? É uma questão de perfil, de ter mais acesso a advogados, né? Enfim, de ser mais reclamona também, né? Porque acha que tem mais direitos e etc. Então, existe essa relação, gente. Existe. Eu já trabalhei, eu tenho mais de 15 anos de experiência com seguradora, né? No Venda Seguro, na consultoria e no treinamento, já são mais de 4 anos, né, em carreira solo. E quando eu trabalhava em seguradora, eu já administrei a conta do RC profissional dos maiores hospitais do Brasil, né? Inclusive, vocês estão pensando, sabe, os maiores de São Paulo, esse que vão os artistas, os políticos, que é considerado os 2 melhores, né? Então, eu já tive a pólice deles, né, na seguradora em que eu trabalhava. E eles tinham um monte de ação judicial. Eles ganhavam a maioria. Mas eles tinham um monte de ação judicial. Por quê? Eles cometem mais erros? Não, gente. É o público que frequenta que. Não, mas peraí, a minha mãe morreu na cirurgia? Não, teve algum erro. Sendo que a morte é um risco daquele procedimento cirúrgico. O médico pode fazer tudo certinho e ainda assim a pessoa pode vir a morrer. Só que a pessoa processava. Não me conformo. Com certeza ele fez alguma coisa errada, entendeu? Então, pela facilidade que esse perfil de público tem a advogados, tende a processar mais os médicos, né? Então, eu estava até falando isso com uma médica amiga essa semana, né? Que ela atua na área estética, e ela estava falando, né? Confidenciando para mim, determinados procedimentos eu não faço, porque tem risco de embolia, tem isso e aquilo. E eu falei, você está certíssima. Pelo perfil de cliente que você atende, em Gramado, que já é uma cidade, né, que as pessoas que moram aqui, que optaram por morar aqui, né, normalmente tem uma condição boa, né, você tem muito mais chances de ser processada. Então, eu falei, como especialista em direito médico, eu também não recomendaria que você fizesse esses tipos de procedimento. Se você, né, economicamente, pode ter um bom resultado com esses aqui, que são mais simples, eu faria só esses também. Eu não faria os outros, porque aí até você provar, né, e aí a pessoa vai jogar o seu nome no Google, vai parecer que tem ação judicial, enfim, né, e todo mundo está preocupado com a imagem também, né. Então, gente, precisa sim responder que já teve algum caso que possa gerar uma reclamação ou uma reclamação. Independente se o segurado é bonzinho, se ele estava certo, se ele foi injustiçado, não interessa, precisa responder. E principalmente, gente, no caso de ação judicial, é isso aqui para a seguradora descobrir que ele omitiu informação. Por quê? Hoje em dia, com a internet é muito fácil. Você joga o nome completo de uma pessoa no Google, tem um site que chama Jus Brasil, se não me engano, que ele faz um compilado de ações judiciais envolvendo aquele nome, né? Aí, para você ver na íntegra ação judicial, você tem que pagar lá uma mensalidade no site, enfim, eu não sei exatamente como funciona, mas com aquela informação inicial que aparece, você consegue saber, que essa pessoa está envolvida em uma ou mais de uma ação judicial, e 2, em que tribunal que ela está. Com essa informação, eu consigo facilmente entrar no TJ. Então, digamos que em São Paulo, eu entro no site do TJ São Paulo, aí eu coloco o nome dela e aí, plim, vai aparecer a ação judicial, tá? Mas e o segredo de justiça? Pode até aparecer que está em segredo de justiça, mas eu vou conseguir ver o nome das partes e vou ver que ele é requerido, ou seja, que ele está sofrendo a ação judicial. E aí, na regulação de sinistro, peraí, ele falou que nunca teve nenhum caso e ele sofreu uma ação de erro médico em 2018? Aí lá no Código Civil tem um artigo que fala que omitir informações caracteriza a perda do direito ao seguro. Então ele omitiu uma informação, logo ele não tem direito a usar o seguro. Então é muito grave isso, gente. Muita atenção com isso. Coloquem, sim, os casos que o médico já foi processado, que você já foi processado, que o advogado, que o contador, seja lá quem for, tá? Em qualquer profissão. E se sabe de algum fato que ainda não virou um processo, porque tem 2 perguntas.
se já sofreu uma reclamação ou se sabe de algum fato que possa gerar uma reclamação. Lembrando que reclamações administrativas também devem ser informadas. Por exemplo, no Conselho Regional de Medicina, na OAB, no caso de advogado, né? Na SUSEP, no caso de corretor. Então, muita atenção, gente, porque essa perguntinha, aquele quadradinho ali de sim ou não, se você responder não, né, no caso do cliente, de forma errada, ele pode perder tudo. E a gente contrata um seguro para ser indenizado, né? Então, vamos responder direitinho, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de curtir antes de sair desse vídeo e compartilhar com seus colegas corretores para que eles contratem do jeito certo também.